Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Bom, dando sequência ao nosso bate-papo de hoje então nós vamos falar sobre o seguinte, né? Como um espiritualista ele tem que conciliar a vida material com a vida espiritual, ok? Que é chamado o caminho do meio. Vamos entender muitas dessas passagens, né? Que é a base para o nosso trabalho, para aquele que está iniciando na espiritualidade, né? Então, eu vou colocar um gráfico aqui, assim, né? Aqui é o ponto-chave. Aqui seria o extremo do materialismo. Né? E aqui o extremo do espiritualismo. Ontem eu contei para vocês a história do Buda, né? Sobre, né? O cara vai entrar na espiritualidade, né? Já entra direto na igreja do Bispo Macedo. Aí melou meio de campo, né? Quanto tempo ele vai passar ali até ele acordar, até entender que não é por ali? Igual o Buda, né? O Buda chegou lá, caiu naquele campo de mortificação da carne, passou 6 anos, uma penitência terrível, né? Até entender que não é por ali. Eu recebi um e-mail uma vez, né, de um padre franciscano, presta atenção, desses franciscanos. E ele contou que ele fazia 40 anos que ele vivia no mosteiro. Né? Franciscano, vocês sabem, aqueles que pé descalço, né, anda com, só que não anda descalço, eles andam com sandália, né, aquela roupa de franciscano, aquele voto de pobreza. Né? Muito bem. Aí ele mandou um e-mail para mim assim, falando assim, porque a única coisa que você estuda num lugar desses é a Bíblia. Não tem outro texto, não tem outro livro, não tem nada. É rezar, orar, blá, 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 blá. E aí ele falou que fazia 6 meses que ele estava assistindo as minhas palestras na internet. Né? E ele deu a seguinte declaração para mim. Olha, eu aprendi na minha vida, em 6 meses, tudo que eu não aprendi em 40 anos aqui no mosteiro. Você veja que coisa, né? e outra, imagina o potencial de ensinamento que um mosteiro não tem, com livros, com estrutura, com professores. Devia ser uma coisa extremamente fantástica, maravilhosa, mas não é. Fecha, trava. E se você olhar a história, eu estava assistindo um especial aqui na History, olha o tema, a Inquisição na América do Sul. Você não tem noção o que a Inquisição fez aqui com gente no Peru, de queimar na fogueira mesmo também pessoas assim, completamente, falou uma coisa meia esquerda contra a igreja, o negro já ia para a fogueira. Entendeu? Então, você imagina, né? Você imagina nos dias de hoje que nós temos total liberdade e você então já de prima, eu quero ser um espiritualista, como é que eu faço? Onde eu começo? O indivíduo já entra num buraco. Fica 20 anos, né, praticamente perdendo seu tempo, perdendo sua existência por um caminho que não vai levar ele a nada. Você está entendendo? Então, durante muito tempo a Igreja Católica fez isso com muita gente. Sabe? Conhecimento é aquilo restrito, aquela coisa oculta, né? Tudo é dogma, é só Jesus, é filho de Deus. Acabou, não tem mais nada. A hora que o Espiritismo entrou para fazer uma limpa nisso, né? A Igreja Católica ela jogou todas as suas armas em conta. Se tivesse na época da Inquisição, queimava todos os espíritas. É que já tinha passado essa época, a Igreja tinha perdido poder político. Ela tinha perdido totalmente o poder perante o Estado, né? Então ela não tinha capacidade de fazer isso, né? Entendeu? Mas se tivesse, ela destruía as pessoas. Bom, ai filha, eu ia descendo e subiu. Vem cá com o papai, então fica aqui. Vem aqui para dar o ligo, papai. Então, né? Muitas das vezes, o caminho do meio, né? Ele foi estruturado por Siddhartha Gautama, o Buda, né?
na seguinte questão. Presta atenção. Siddhartha Gautama, como eu falei para vocês, era um príncipe, né? Rico, família rica, todo mundo. E ele resolve abandonar tudo para ir para o caminho da espiritualidade, buscar a verdade. Você está entendendo? Né? Então, ele vivia no materialismo extremo. Ele vivia aqui, nesse extremo. Ok? Não sabia nada de espiritualidade, puta palácio, riqueza. Até que, né, não vou contar a história total do Buda, mas quando ele tomou consciência da existência humana, tudo que existia lá fora, ele resolveu buscar respostas. Então, ao sair do palácio do pai dele, ele encontra uma escola, né, de yoga, lá de yogis, né, de ascetas, como a gente diz, 600 anos antes de Cristo, que levou ele pro extremo do espiritualismo total, aquele espiritualismo fanático, negando tudo que é prazer, tudo que é material, tudo que é luta, tudo que é riqueza, e com aquele voto, cada um tinha que fazer um voto de penitência. Tinha um cara lá, né, que tinha feito o voto de jamais abrir as mãos. Tudo ele fazia com a mão fechada. Anos assim, a fio. As unhas dele tinham crescido e varava do outro lado da carne aqui, tudo em carne viva do outro lado assim, e ele não abria as mãos. Tinha um outro que fez o seguinte voto: ficar assim com as mãos para cima, amarrado o resto da vida. Ele comia como se fosse um animal, tudo que ele fazia não podia usar as mãos. Cada um tinha um voto de penitência. E o voto do Siddhartha, como eu disse para vocês, né, era comer bosta. Se alimentar de estrume de animais. Né? Imagine que prazer. Né? Não pode falar a hora do lanche para ele. Aqui tinha uma musiquinha, né? É hora do lanche, que hora tão feliz. Aqui, lá naquela época, que hora do lanche, que hora tão terrível, eu não quero nem saber dessa época. Né? Então ele passou, né, praticamente 6 anos, segundo a lenda, segundo a história dele, vivendo nesse campo de multiplicação da carne. Ele estava pesando, né, assim, uns 30 e poucos quilos. Magrelo, cada um comia bosta só, né? Ainda me falam que bosta sustenta, engorda. Tá bom para as mulheres fazer um regime, né? Come bosta, que isso, que beleza. Né? Ai, ai. É só você tirar o prazer de comer, né? Começa a comer coisa só ruim, horrível, que você emagrece com a beleza. Não quer saber de comer. Né? Até que um dia, né? E as pessoas confundem ainda esse Buda gordinho, sabe? O Buda gordinho não é o Siddhartha Gautama, é um Buda japonês. Que a palavra Buda significa, houve muitos Budas, né? Ok? Ao longo da história. Assim como houve muitos avatares, né? E Siddhartha Gautama, um dia, ele foi tomar banho no rio, no riozinho raso, na parte rasa do rio. E ele estava tão fraco, mas tão fraco, magro, que ele escorregou e caiu. E estava se afogando em 30 centímetros de água, não tinha força para se levantar. Aí o pessoal correu, acudiu ele, tirou ele do rio e colocou ele para fora, estava se recuperando. Nisso, um barco está passando no rio. E neste barco tem um cidadão afinando um instrumento de corda. Certo? Aqueles instrumentos indianos antigos, não é violão, tá? Nem a escala pentatônica tinha sido inventada ainda. Nesse esquema. Né? Então, e a corda arrebenta. Cara da corda arrebentar e o Buda, vendo aquela cena, olha o sincronismo, né? Naquela hora que ele passou por aquele problema, desce um barco, o negro, e a corda arrebenta. Isso deu uma sacação para ele incrível. Ele pensou assim, olha, um instrumento musical, né, para ter a perfeição da música, da melodia, a corda não pode estar muito frouxa e também não pode estar esticada demais. Eles têm que estar em perfeito equilíbrio. Ele falou assim, assim deve ser o homem também em sua jornada espiritual. Ele falou assim, nem tanto no extremo do espiritualismo, nem tanto no extremo do materialismo. Que o instrumento e o homem deveria ter o caminho do meio. Foi que essa é o início da doutrina fantástica do caminho do meio. Tá ok? Então, a partir daí, todo o budismo tem como base este equilíbrio entre o material e o espiritual. É o caminho do meio. Né?
Então, Jesus falava muito isso também em seus discursos. Tá? Jesus falava bastante desse equilíbrio, né, do caminho do meio, ou seja, com aquela frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as coisas materiais para as coisas materiais, as coisas espirituais para as coisas espirituais. O indivíduo não pode passar o resto da vida dele só buscando dinheiro, fama, sucesso, poder, material, riquezas, e zero de qualquer busca ou prática espiritual. E ele não pode também ir ao extremo, porque ele vai passar fome, vai mendigar, não tem onde morar, vai cair morto, fica doente, sabe? Não, não é. Por isso que o Osho, né, ele era um espiritualista, mas rico, milionário, no sentido, né, material da coisa. Você está entendendo? Ele sempre disse que não é preciso ser mendigo, é preciso passar fome para ser um espiritualista. Né? Você já viu algum extraterrestre mendigo passando fome? Hã? Você já viu algum ascensionado da Fraternidade Branca vindo como mendigo passando fome? Todos eles vêm reluzentes, roupas maravilhosas, tecnologias ao seu redor, usando técnicas, máquinas, naves sofisticadas, certo? Isso significa você saber usar a materialidade para o seu progresso espiritual. Ok? Então, muito bom. Então, a partir dessa doutrina básica do budismo, que é o caminho do meio, o equilíbrio entre o material e o espiritual, os templos budistas foram construídos assim, ó, presta atenção depois disso. Tá? Todo templo budista, na sua entrada, ele tem uma porta grande e tem ao lado duas portas pequenas. Tá? Então, geralmente eles são assim, né? São feitos telhados assim, tudo bonitinho. Essas duas portas sempre vão estar fechadas. Elas nunca estão abertas. Você só pode entrar pelo caminho do meio, pela porta central. Essa sempre vai estar aberta. Pode ver, qualquer templo zen, qualquer templo budista, ele tem essa arquitetura de entrada. É interessante quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, o arquétipo da crucificação de Jesus foi assim, ó. Estava lá o muro, todo mundo desenha isso aqui, né? Ó. Todo mundo desenha Jesus no centro e ao lado dois ladrões. Né? Provavelmente ele não foi crucificado desse jeito. Mas isso é um simbolismo budista. Ele vai, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ou seja, através do caminho do meio. Não através dele, da doutrina dele, entendeu? A doutrina dele é uma doutrina muito parecida com o budismo. Eu fiz um seminário aqui do lado zen de Jesus, fazendo uma comparação entre a pregação de Jesus e o budismo. Né? Então isso aqui foi muito claro, né? A ideia de ser o meio. Cada vez que você vai para os extremos, eles são como ladrões. Ele rouba algo de você. Rouba a sua vida. Rouba a sua existência. Né? Igual as práticas que muitos mosteiros têm, né? Você vê quando aquela menina teve a aparição de Fátima lá na Itália, né? A Lúcia, né? A Igreja Católica pegou ela e trancou as 7 chaves e não deixou ela falar com ninguém. Ficou uma freira enclausurada, sem viver a vida, sem viver nada desse lado aqui, do mundo, do equilíbrio do mundo. Ficou enclausurada, trancada e fechada. Isso por ordem da Igreja. A Virgem Maria não mandou ela fazer isso. Certo, mas a Igreja tomou conta da aparição. Impediu que ela falasse. Entendeu? Isso é dominação. Ela, se ela fosse uma menina mais inteligente, ela se rebelaria com tudo isso. Ela se rebelaria com tudo isso e ia viver sua vida independente. Fora da igreja. Mas naquela época era muito fácil, só tinha a igreja, não tinha outra coisa. Ela não tinha para onde ir. Entendeu? Ou vai para a igreja, ou vai para a igreja. Você está entendendo? E a pergunta que ninguém quer, que nunca calou, né? Por que ela apareceu para a criança, não foi aparecer para o Papa? Por que a Virgem Maria escolheu a criança, não escolheu o Papa? Se o Papa é o único, né, intermediário entre Deus e o homem na face da terra, por que foi procurar uma criança e não o Papa? Então, por isso são questionamentos muito importantes que tem que ser feito, né? Qual era o significado da igreja na história? A igreja sempre foi terrível, anti
tudo aquilo que Jesus pregava. Só o fato da Inquisição sair queimando todo mundo aí, né? Quantos karmas a igreja não tem para carregar, né? Muito bem. Então, Jesus tinha uma frase muito interessante, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o grande imperador e o símbolo do materialismo naquela época, o símbolo da luxúria, da riqueza, né? Que é o extremismo aqui, né? Então, no nosso mundo atual, no nosso mundo de hoje, né? Não adianta, cara. A hora que você entrar num ônibus, né? O cobrador fala, passagem. Ah, não, eu sou espiritualista. Não, você não vai dar de graça. Né? Mesmo, né, nós dirigimos o nosso ashram aqui, você tem noção do gasto que ele tem por mês, quanta grana nós joga lá por mês para manter ele funcionando. Tem que ter o lado material, né? Você está me entendendo? Tem que ter luz, água, queima bomba, cresce mato, tem que cortar mato, tem que comprar máquina, tem que fazer isso, um monte de coisa. Manutenção. Entendeu? Então, é inevitável, nós vivemos no mundo material. Nós existimos no mundo material. Nós só temos que entender isso aqui, ó. A gente não pode ser 100% materialista. Nós temos que dedicar parte de nossa vida ao espiritualismo. O que o cristianismo pegou hoje em dia? Você só vai na missa uma vez por semana, reza, eu rezo pode ver, normal. Paga o dízimo lá para a igreja, ajuda a igreja, e você vai uma vez para ver, 1 hora só assistir um culto religioso. Interessante, né? Ou seja, olha o desequilíbrio da balança aqui. O indivíduo ele tem que estar 100% centrado na sua espiritualidade também. Ele pode ter seu trabalho, seu sustento material, mas todo dia ele tem que se conectar com o espírito. Todo dia ele tem que estar conectado. Ele não pode se esquecer disso. Não pode ser uma coisa de fim de semana. Né? Se você achar que é uma coisa de fim de semana, né? Eu sempre falo assim, quando um atleta quer ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o que ele faz? Se ele não treinar, né? Se ele não estudar, se ele não praticar, né? É igual isso aqui, ó. Né? Pega um violão e vai tocar. Né? As pessoas acham que pega um violão e toca qualquer coisa, né? Não é verdade? Né? Não é. Se você não estudar, né? Então tudo na vida, você precisa praticar muito. Você precisa estudar muito. O nosso potencial espiritual, nosso potencial mediúnico, o nosso potencial mental, né? Eu preciso exercitar ele. Por isso que quando eu estudo matemática, eu estudo física, né? Nós criamos um exercício da mente. Para a mente ficar ágil, rápida, funcional, né? Se eu quero agora desenvolver faculdades espirituais, desenvolver a terceira visão, né? Desenvolver a capacidade de memória de outras vidas, de vidas passadas, entender mais quem eu sou, o espírito que está aqui dentro, o que vai acontecer comigo após a minha morte. Todas essas questões, eu preciso ter um investimento nisso também. Da mesma forma, o atleta, para ganhar uma medalha olímpica, ele treina 8 ou 9 horas por dia. O músico tem que treinar, ele tem que estar o tempo todo tocando, aprendendo, estudando, senão não vai. E a espiritualidade é a mesma coisa, como um músculo dentro de nós, precisa ser treinada, precisa ser desenvolvida, precisa ser praticada.